Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Fernanda Galante, sou nutricionista, expert em saúde da mulher e fertilidade. Você com certeza já deve ter ouvido falar em desbiose intestinal, não é mesmo? A desbiose intestinal nada mais é do que o desequilíbrio na nossa microbiota intestinal. Então, quando nós temos um aumento de bactérias mais patogênicas, com potencial patogênica, e temos menos bactérias benéficas. Isso cria um desequilíbrio na nossa microbiota e, consequentemente, gera essa desbiose intestinal. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando direitinho, tintim por tintim, o que é desbiose intestinal, como tratar essa desbiose intestinal. A gente sabe que a alimentação é um pilar importantíssimo para cuidar do nosso intestino, para manter uma boa saúde intestinal. Até porque essa microbiota, ela é extremamente benéfica para nós. Então, ela vai ajudar na digestão dos alimentos, vai melhorar nosso metabolismo, vai contribuir para a produção de vitaminas e também para fortalecer o nosso sistema imunológico. Entretanto, quando o nosso organismo está nesse desequilíbrio, a microbiota está desequilibrada, além da alimentação, existem outras estratégias que a gente pode estar utilizando, né? Como, por exemplo, o uso dos probióticos, o uso dos simbióticos e também os prebióticos que a gente consegue na alimentação, mas existem também suplementos prebióticos. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Você vai entender a diferença entre um probiótico, um prebiótico e um simbiótico. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, combinado? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, conteúdo de qualidade para vocês. Vamos começar o vídeo de hoje? Bem, primeiro eu quero falar para vocês o que são os pré-bióticos, tá? Os pré-bióticos, eles são carboidratos que não são digeríveis, como as fibras solúveis e insolúveis. Elas estimulam o crescimento das bactérias benéficas lá no colo. Então é como se fosse a comidinha das bactérias, tá? Elas funcionam exatamente dessa forma. Quando a gente dá esse substrato para as bactérias benéficas aumentarem, então elas vão se reproduzir, elas vão se proliferar no intestino e a gente vai acabar tendo mais bactérias boas lá, tá? Então os prebióticos não são as bactérias, são as comidinhas das bactérias, tá bem? Além das fibras, a gente tem outros alimentos que as bactérias benéficas também utilizam, né? Como, por exemplo, os polifenóis e os oligosacarídeos, como o FOS e o GOS, que é o fruto-oligosacarídeo e o galacto-oligosacarídeo. Eles também servem como alimento para essas bactérias benéficas lá no nosso intestino, tá? Uns exemplos de alguns alimentos que a gente também pode incluir ali no nosso dia que atuam com esse potencial pré-biótico são a alcachofra, os aspargos, a cebola, o alho, a chicória, a banana verde, a maçã. Tudo são fontes de pré-bióticos para as bactérias boas, para as bactérias benéficas crescerem, se proliferarem e exercerem o papel delas que é tão importante para a nossa saúde intestinal. Já os probióticos, esses sim são os micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro, que seria nós, né, se a gente estivesse consumindo probiótico. Então eles restauram, eles mantêm aquele equilíbrio da microbiota intestinal, melhorando a digestão, melhorando a absorção de nutrientes, fortalecendo o nosso sistema imunológico. E existem diferentes tipos de probióticos, tá? Então, sempre que vocês forem em farmácia ou que alguém prescrever um probiótico para vocês, vai vir cepas diversas. Então, existem cepas de lactobacillus, de bifidobacterium, de Saccharomyces, de Streptococcus. E o importante é que a gente tenha uma diversidade e uma quantidade desses probióticos ali dentro do nosso organismo. Quanto mais diversidade, quanto mais quantidade, melhor. Mas a diversidade é um ponto muito importante. A gente tem que ter diversidade. Por isso que um probiótico não é algo que a gente utiliza
para o resto da vida. A gente vai diversificando, a gente vai alternando nas cepas para serem utilizadas. Existem cepas que são mais interessantes quando a gente pensa, por exemplo, no manejo do estresse, no controle do colesterol, no controle da resistência à insulina, para o emagrecimento. Então, é bem interessante mesmo quanto esses bichinhos podem fazer maravilhas por nós, tá? E os simbióticos nada mais são do que a união, né? A combinação dos pré-bióticos e dos probióticos. Né? Então, eles são projetados para garantir que os micro-organismos benéficos, né? Aquelas bactérias boas, tenham um ambiente propício para que elas prosperem lá no intestino. Tá? Então, a presença dos pré-bióticos ali dentro daqueles simbióticos vai ajudar a assegurar que os probióticos cheguem ao intestino nas condições ideais, aumentando assim a eficácia desses micro-organismos e que eles aí se proliferem, se reproduzem e se proliferem e façam, né, exerçam as funções que eles têm lá dentro do nosso intestino. Então assim ficou muito mais claro, né, para vocês entenderem a diferença aí entre os pré-bióticos, os probióticos e os simbióticos, o que é cada um. Todos são muito importantes, né? Todos vão ajudar a manter a nossa microbiota intestinal saudável, vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Se esse vídeo foi útil, foi esclarecedor, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana, como eu falei para vocês, tem conteúdo, então ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Além dos vídeos aqui no YouTube, todo dia eu posto informações adicionais, dicas lá no meu perfil do Instagram, então me sigam lá também. Até o próximo vídeo e cuidem-se!